Deus fala conosco nos mínimos detalhes. E nesses detalhes inclui ocasiões da vida, o cotidiano, que nos faz pensar, Deus quer falar comigo. E Ele hoje quer falar com você sobre ter uma vida superficial. A superficialidade da vida nos faz perceber que falta algo, nos aprofundar mais nos propósitos de Deus. Fique conosco nos próximos minutos. Vamos juntas refletir sobre este assunto. Seja muito bem-vinda no canal Palavra que Transforma, um canal para refletirmos juntas sobre a Palavra de Deus, porque somente a Palavra de Deus pode transformar o nosso ser, o nosso caráter, as nossas decisões, tudo que envolve a nossa vida. E tudo que envolve a nossa vida envolve também os mínimos detalhes. Esses dias, ao estudar o conteúdo de educação física para avaliação trimestral do nosso neto, eu me deparei com um conteúdo que me chamou a atenção para que hoje estivéssemos aqui, refletindo juntas sobre a Palavra de Deus. E o tema de hoje é: a vida não pode ser superficial. A vida não é simplesmente ir e vir, sem objetivo, sem propósito, ir para um trabalho sem propósito, ir para uma faculdade sem propósito, constituir uma família sem propósito. Quando eu penso que a minha vida está superficial, significa que eu ainda não entendi o propósito que Deus tem para cada projeto. E ao estudar o conteúdo sobre treinamento para se ganhar um jogo, eu me deparei com alguns conceitos que nada fogem àquilo do que Deus quer nos ensinar. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, em apenas 2 versículos. E antes de entrarmos nos versículos, vamos pensar neste conteúdo acadêmico, que diz assim, como está na apostila do conteúdo para a disciplina de educação física. O desempenho esportivo, individual ou coletivo, se dá por meio da relação entre tomada de decisão e a resposta motora. Então, em uma situação de combate esportivo, eu preciso ter uma rapidez de decisão sobre o que eu vou fazer e automaticamente o meu cérebro envia os comandos para o corpo e o corpo desenvolve toda a parte motora para que eu tenha sucesso naquela jogada, naquele lance. E para se alcançar essas duas esferas de treinamento, que é a tomada de decisão e a resposta motora, neste conteúdo apontado, ele identifica 3 tipos de treinamento, que é o treinamento analítico, ou global, ou situacional. Por que ele desenvolve esse treinamento? Porque os fatores externos de uma jogada ou numa categoria esportiva criam uma imprevisibilidade que contribui ou não contribui para se alcançar o sucesso daquela partida, daquele jogo, daquele campeonato, do que aquele atleta está envolvido. E assim somos nós. Nós precisamos identificar que no decorrer do dia, no decorrer da nossa vida, teremos que tomar decisões. Cada decisão tomada, ela influencia a nossa ação ou reação de algo que esteja acontecendo, e fatores externos podem criar uma imprevisibilidade para que seja um obstáculo para alcançar o objetivo daquela tomada de decisão, daquele momento da minha vida, daquele projeto. Então, eu preciso estar atenta a todas essas questões. E no âmbito esportivo, é dessas técnicas das quais eu falei, que é a global, a situacional ou a analítica. Todas essas compõem características. Para quê? Para gerar no atleta a necessidade de se alcançar um resultado a partir do desafio que está sendo colocado a ele naquele momento. De uma partida que tem que ter o sucesso do ganhar aquela partida, assim também como os fatores externos que podem atrapalhar ou ajudar nessa partida. E antes de entrar aqui na palavra de 2 Timóteo, eu quero refletir com você essas características de treinamento. E tanto no analítico quanto no situacional, envolve o jogador não em uma ação contínua dentro de uma partida, mas ele envolve treinamentos pontuais. Então, se eu preciso trabalhar com o time, trabalhar com aquela pessoa, o arremesso para a cesta no basquete, então eu vou trabalhar somente aquela questão. Vamos trazer então agora para a nossa vida.
É como se eu preciso desenvolver em mim técnicas, ferramentas, ações que vão me ajudar a compor o cotidiano da minha vida para alcançar o objetivo do qual eu desejo ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, uma filha de Deus transformada pela palavra de Deus. Então, o que envolve essa técnica? Leitura da palavra. Então, eu preciso mergulhar na leitura da palavra, porque é a leitura da palavra que me envolve em transformação de vida. Agora, e os fatores externos? E os fatores que podem trazer uma imprevisibilidade na minha vida? No decorrer do casamento, situações podem ocorrer, em situações da maternidade, um filho que fica doente, algo que acontece com o filho, no ministério, no seu trabalho, uma porta que se fecha e que você já estava com um planejamento de algo e que necessitava da parte financeira. Então, fatores externos ou internos que partem da sua própria decisão, que vão ocasionar reações na sua vida ou ações. A partir do quê? Daquilo que eu aprendi, da parte técnica da minha vida. Qual é a parte técnica da minha vida? A leitura da palavra de Deus. O meu momento com Deus, o meu devocional com Ele, porque é com essas ferramentas, é com esse treinamento analítico de analisar a palavra de Deus e situacional de entender como funciona um casamento, como funciona a maternidade, como funciona eu ser mais calma, eu ser mais paciente, de aumentar a fé no meu coração. Essas respostas, esses treinamentos, ele vem a partir da leitura da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de saber que Deus fala comigo e me ensina através daquilo que ele deixou escrito para o nosso aprendizado. Agora, quando eu me envolvo com fatores externos dos quais eu não me esperava, aí sim, eu estou sendo treinada juntamente com o dia a dia da minha vida, juntamente com fatores externos ou internos que movem a minha vida, que é o meu treinamento global, ou seja, eu vou ler com você, é o que me possibilita a resolução de problemas táticos, que são estratégicos para a minha vida, e técnicos, que é a parte do aprendizado na palavra. Então, o que significa eu aplicar toda a minha técnica, ou seja, todo o aprendizado na palavra de Deus nas circunstâncias reais da minha vida. E quando eu pego a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, que era um filho na fé para Paulo, e Paulo ali exortava este filho na fé para que ele cumprisse os propósitos, assim como Deus faz conosco. Deus nos chama para a exortação, nos chama para o aprendizado, para que possamos cumprir o propósito que ele deixou para nós. E para cumprir estes propósitos, eu preciso treinar a palavra de Deus na minha vida. Quanto mais eu leio, mais tecnicamente estou aprovada. Mas quanto mais eu leio e coloco a minha leitura em prática nas ações e reações que ocorrem na minha vida, eu estou sendo aprovada como uma filha que tem uma vida transformada e testemunhada através das nossas ações. E a palavra de Deus diz assim no capítulo 3 de segunda carta a Timóteo, no versículo 16: toda a escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, é divinamente inspirada. Então a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. E essa inspiração ela é proveitosa para a nossa vida, como está aqui neste versículo 16, se você estiver acompanhando comigo. Ela é proveitosa e útil. Para quê? Para nos ensinar em relação à doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, da doutrina de como Deus deseja que a nossa vida seja pautada na palavra de Deus. Então ela serve para quê? Para nos enchermos daquilo que Deus é, do que Ele deixou para nós. Mas ele diz também que essa palavra, além dela ser proveitosa para ensinar, ela é proveitosa e útil para repreender ou redarguir em algumas traduções. Ou seja, nos capacitar a pensar nos erros e nos acertos da nossa vida, de saber que tipo de decisões que nós estamos tendo e se essas estão de acordo com a palavra de Deus. Então é como se a palavra estivesse sempre nos questionando se realmente
estamos agindo corretamente ou não, se a nossa estratégia de vida está de acordo com as técnicas que Deus tem nos ensinado, da forma como Ele tem trabalhado conosco em cada palavra das Escrituras. E Ele ainda diz que a palavra de Deus, ela é proveitosa e útil também para corrigir. Nós mesmos nos questionamos se realmente estamos trilhando um caminho de acordo com a palavra de Deus, e se em algum momento nós falhamos, o Senhor vem para corrigir. E Ele corrige através de toda essa técnica que tem nos abençoado através da sua palavra, daquilo que Ele nos ensina diariamente. Se você tiver a disposição, a curiosidade, a intenção, a vontade e ainda se esforçando para aprender de Deus. E ele continua aqui que ela é para instruir em justiça, ou seja, serve para nos disciplinar. Todo bom atleta tem um atributo em sua vida diária: disciplina. E o Senhor diz que a palavra nos instrui para a disciplina, ou seja, para que nós sejamos mulheres disciplinadas na palavra dele, de ter uma consistência, uma constância naquilo que ele tem nos ensinado. O que o Senhor nos ensina não é para nos servir hoje, mas ele nos serve todos os dias, em cada decisão, em cada influência externa ou interna. Nós precisamos estar prontas para raciocinar e tomar uma boa decisão, e a nossa ação e reação vai ser a partir dessa decisão, juntamente com a palavra de Deus, daquilo que nós estamos aprendendo. E ele continua no versículo 17. Por que tudo isso? Por que a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir? Para que o homem de Deus, ou seja, você, mulher de Deus, seja perfeita e perfeitamente instruída para toda boa obra. A sua vida é uma boa obra nas mãos do Senhor. E você tem responsabilidade sobre esta tua vida e de todos que estão ao seu redor. Por isso, seja uma mulher de Deus, pronta, disposta a passar por um treinamento técnico, ou seja, de aprender a palavra de Deus, de ser munida por esta palavra, para que você tenha estratégias para confrontar o que te faz mal e você dizer não para isso, e estratégias para superar os desafios que a imprevisibilidade externa ou interna te oferecem diariamente. Mas você, como uma mulher de Deus, bem treinada, porque você se dispôs a isso, coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu no seu dia a dia, agindo e reagindo conforme o que Deus deseja para você, que você seja uma mulher transformada, aprovada por Ele, para as boas obras que Ele tem te oferecido, como mãe, esposa, serva de Deus, no profissional, no seu ministério, no que Deus tem te concedido. Ganhe esta jogada, porque você tem tido um bom técnico, que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que nos deixou a palavra divinamente inspirada para que sejamos perfeitamente instruídas para a boa obra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.